Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Daniel 9, 10 e 11. Vamos lá. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governador do reino babilônio. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão longe, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas nas leis de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grandes desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda esta desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades, obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe demos atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-te percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado.
Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será construída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei de nenhuma essência aromática até passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo e o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas e os braços e pernas como reflexo de bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão que se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra sem conseguir falar. Então um que se parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão do meu Senhor e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11.
Sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-lhe e dei-lhe apoio. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um guerreiro, um rei, que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido seu império, se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes o império que será poderoso como antes, pois será desraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai, e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles e as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então, ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância dele e lhe dará um fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído sem necessidade de ira e nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderar do reino por meio de intrigas. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo.
Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grandes riquezas, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente ao anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se ajuntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos. Em seu lugar adorará um Deus nas fortalezas e um Deus desconhecido de seus antepassados ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará a fortaleza mais poderosa com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas um preço é elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado. Partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no Belo e no Santo Monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Já? Obrigada! Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. E também deixe o seu like em cada vídeo que assistir. E compartilhe. Compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor, que é o alimento do nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!